Foi num elevador, em poucos minutos, que a vida de Juliana Garcia mudou para sempre. O ex-jogador de basquete Igor Cabral a atacou de forma brutal, desferindo aí mais de 60 socos numa cena que chocou o Brasil inteiro. As imagens correram às redes sociais, geraram revolta e deixaram uma pergunta no ar. O que aconteceu com a Juliana depois daquele dia? Ela enfrentou cirurgias, tratamentos dolorosos, uma recuperação difícil. No começo não tinha nem coragem de mostrar o rosto em entrevistas, tamanho era a gravidade das marcas. Mas, pouco a pouco, ela foi retomando a sua confiança, compartilhando a sua rotina, inspirando aí milhares de pessoas e até sendo homenageada publicamente. Hoje, mais de um mês depois do episódio, a Juliana mostra que é possível se reerguer mesmo depois de um trauma devastador. Mas como que anda a sua recuperação? O que ela contou aí nas suas primeiras entrevistas? E de que forma pretende transformar essa dor, numa força para poder ajudar outras pessoas? Bom, nesse vídeo a gente vai conferir então as atualizações desse caso e como que está a Juliana aí depois desse ataque. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O caso de Igor Eduardo Pereira Cabral, ex-jogador de basquete de 29 anos, deixou o país em choque. Dentro do elevador de um condomínio em Natal, ele desferiu ali mais de 60 socos contra a sua até então namorada, Juliana Garcia dos Santos, numa cena tão covarde quanto revoltante. O ataque, registrado no fim de julho, rapidamente ganhou repercussão. E não poderia ser diferente, As imagens são brutais, impactaram profundamente quem assistiu. Logo após quase matar a namorada, o Igor ele foi preso. Na sua primeira defesa, alegou ter sofrido uma crise de claustrofobia dentro do elevador, dizendo que perdeu o controle depois que a Juliana o xingou e rasgou sua camisa. Enfim, nada disso chega perto de justificar o absurdo que aconteceu, que ele cometeu. Bom, só que depois dele ser preso, o jogo virou, O criminoso ele relatou ter sido alvo de agressões e ameaças de policiais penais na cadeia pública de Norá Simas, em Ceará Mirim, onde ele está ali, segue preso, Segundo ele, tudo começou aí no dia 30 de julho, quando ele foi transferido para a unidade. O Igor contou que ele foi colocado nu em uma cela isolada, algemado, e que sofreu ataques com spray de pimenta, socos, chutes, cotoveladas e até golpes com sandálias. Ele afirma ainda que os agentes o ameaçaram com estupro, envenenamento e até morte, chegando a entregar-lhe um lençol e sugerir que ele, entenderam, Em outras palavras, ele está pagando bem caro aí pelo que ele fez. Bom, enquanto isso, o Igor ele segue aí indiciado e por tentativa de feminicídio permanece preso. Já a Juliana, a verdadeira vítima, viveu momentos de terror naquele elevador e carregará as marcas daquela covardia, no rosto dela para o resto da vida. Mas, apesar disso, ela vem mostrando aí uma força para se reerguer e tem tudo aí para conseguir reconstruir sua vida e encontrar novos caminhos. Como a Juliana está? Depois do ataque, a Juliana ela ficou com fraturas graves no nariz, mandíbula, maxilar, bochechas e na região dos olhos. Cara, eu não sei como que ela não ficou cega, inclusive, tomando um soco ali no olho e tal. Pensa só, cara. Puta, mas é difícil, É difícil a gente relembrar esse caso, Bom, ela precisou ser internada no hospital universitário Onofre Lopes, onde ela passou ali por uma cirurgia delicada de reconstrução facial. No dia 1 de agosto, os médicos realizaram um procedimento conhecido como osteossíntese, utilizando mini placas e parafusos para estabilizar as fraturas e devolver tanto a função quanto a estética do rosto. A operação foi considerada um sucesso. A Juliana recebeu alta no dia 4 de agosto e a partir daí ela iniciou uma dura e longa recuperação. Pouco tempo depois, quando já estava em condições aí um pouco melhores, vieram então os convites de programas de TV interessados em ouvir a sua versão da história. No início, porém, ela deixava claro que não queria mostrar o rosto, muito provavelmente ainda não se sentia segura, com a forma como ela tinha ficado ali após as lesões. Ainda machucada, Juliana me faz um único pedido. Ela não quer mostrar o rosto integralmente, mas faz questão que os hematomas produzidos sejam documentados. Ela sabe que, nesse momento, a sua história é também a história de milhões de brasileiras. A Juliana ela revelou ao Roberto Cabrini o que aconteceu nos minutos que antecederam esse ataque brutal que ela levou do então namorado. A porta e eu consegui apertar.
o andar de baixo, só que ele não saía da porta. O que ele dizia para você nessa altura? Ele dizia, saia do elevador, venha pra cá, vamos conversar, saia daqui. Eu vou entrar lá e vou pegar minhas coisas. E aí eu falei pra ele que se ele fizesse alguma coisa, a câmera ia pegar. Apontei a câmera pra ele, gesticulei porque eu sei que na portaria tem pessoas que ficam com monitores com a câmera ligada o tempo inteiro. Então eu gesticulei para que entendessem que alguma coisa estava acontecendo, mas foi em vão. Aí ele disse, então você vai morrer. Depois de ele falar, então você vai morrer, ele começou a me bater. No fim das contas, o mais importante é que a Juliana sobreviveu, vem se recuperando. Já no dia seguinte à sua alta, ela começou as sessões de laser terapia, também chamada de fotobiomodulação, para diminuir o inchaço, acelerar o processo de cicatrização da face após a reconstrução. Esse tratamento age diretamente, né, a nível celular, sendo fundamental para reduzir a inflamação e favorecer a recuperação dos ferimentos. Com essa melhora já visível, a Juliana começou a dividir um pouco mais da sua rotina de recuperação no Instagram, tá mostrando nos stories ali como que estava se adaptando em casa, mesmo enfrentando uma paralisia parcial em um dos lados ali do rosto. Ela contou que os médicos estavam positivamente impressionados com a evolução dela. A sua rotina passou a incluir, então, tratamentos médicos diários, além de sessões de terapia psicológica e psiquiátrica. Tudo isso foi devolvendo, pouco a pouco, a confiança que ela havia perdido, né? E a esperança de que o pior já tinha realmente ficado para trás. Apesar das limitações, apesar das dificuldades da rotina médica que está muito pesada, a minha recuperação está sendo muito boa. Os médicos estão impressionados positivamente como está realmente sendo boa, mas é difícil lidar com a agenda médica, que é muito extensa. Todos os dias eu faço médico, eu vou para terapia. Já no fim de agosto, a Juliana ela apareceu mostrando o rosto por completo, sem esconder nenhuma parte, para receber a Comenda Maria da Penha, numa cerimônia na Câmara Municipal de Natal. Durante o evento, ela declarou estar se reerguendo depois da violência que sofreu e reforçou a importância de acolher e dar voz a outras mulheres vítimas de agressão. A Juliana também ressaltou seu desejo de retomar os estudos e o trabalho, transformando então a própria história em exemplo de resistência e em fonte de força, né, para quem ainda enfrenta situações parecidas. É bem provável agora que ela seja chamada em mais lugares para poder contar a sua história, né, como se fosse ele dar palestras mesmo, né, e assim inspirar outras mulheres também a saírem desses relacionamentos tóxicos, né? Bom, é verdade que o seu rosto ainda apresenta um pouco ali de inchaço, e um dos lados da boca parece permanecer ainda paralisado, mas a sua recuperação tem avançado rápido, né? Considerando todo o estrago causado pelo ex-namorado, né? O progresso é notável e isso traz esperança e alívio para ela, né? Como a própria Juliana afirmou, a sua meta agora é retomar os estudos e o trabalho, além de transformar sua experiência num exemplo de força e inspiração para outras mulheres que sofrem também com isso. Bom, ela seguirá firme então nos tratamentos e sem dúvida vai continuar ali tendo melhorias, né, em todos os aspectos da vida dela. Hoje o seu Instagram já se aproxima aí de 900 mil seguidores e para quem quiser acompanhar de perto essa jornada aí de superação, vale a pena seguir ela por lá. Já o Igor, né, que fique muito tempo ainda na cadeia, né? Bom, a Juliana sobreviveu, está se recuperando e mostrando ao mundo que é possível, né, se reerguer depois de um trauma tão brutal. Mas fica a reflexão, né? Até quando mulheres precisaram passar por situações como essa para que a sociedade realmente mude, né? Será que casos como o de Juliana vão servir de alerta para outras vítimas, que outras vítimas busquem ajuda mais cedo, né? E conseguir se libertar desse tipo de relacionamento? E principalmente, né, o que cada um de nós pode fazer para conseguir ajudar, apoiar, proteger quem sofre com esse tipo de violência, né? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Até o próximo vídeo, tchau!